Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de GeoGebra. Neste vídeo nós vamos estudar retas, retas paralelas, retas perpendiculares e as propriedades de um objeto ter ângulo reto. Então, antes da gente continuar, eu estou querendo mudar aqui a aparência dessa malha. Você percebe que tem aqui uns traços mais escuros e uns mais clarinhos aqui, que são bem pequenininhos. Então, como é que a gente muda essa configuração? Eu clico aqui na ferramenta Mover, clico com o botão direito do mouse, vou em Janela de Visualização e venho aqui em Preferências, Janela de Visualização. Quando eu clico aqui, eu tenho aqui eixo X, eixo Y e malha. Então, eu vou em malha e aqui em malha eu seleciono aqui malha principal. Estava selecionado malha principal e secundária, eu deixo só malha principal. A gente percebe aqui que a malha secundária já desapareceu. E aí eu também posso fazer o seguinte, ó, eu venho aqui e vou colocar aqui esse pontilhado para ficar o quadriculado aqui pontilhado. E na cor eu vou colocar um cinza mais claro do que o cinza que já está aqui. E aí a gente vê que fica bem sutil aqui a malha. Então, quando você quiser, por exemplo, marcar um ponto, né, aqui inteiro, por exemplo, o ponto 5,1, você clica aqui e você tem um ponto 5,1. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa configuração. Então, eu venho em opções, gravar configurações, e aí, todas as vezes que eu abrir a janela aqui do GeoGebra, né, eu vou estar com essa configuração da malha aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é fazer uma reta, criar uma reta aqui no GeoGebra. Então, eu tenho aqui a ferramenta reta. Note que quando eu clico aqui na setinha, tem vários tipos de comandos aqui. O primeiro deles é reta. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui um ponto novo e, ó, observe que quando eu vou movendo o mouse aqui, ó, ele já está esperando o próximo ponto. Então, eu venho aqui e clico para o próximo ponto. E esse ponto A já tinha criado antes aqui, né? Muito bem. Mas eu também, ó, ainda com a ferramenta selecionada, eu posso também clicar em dois pontos já existentes. Por exemplo, o ponto A e o ponto C. Aqui eu tenho duas retas. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta ângulo. Aqui, quando eu seleciono o ângulo, ó, selecione três pontos ou duas retas. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou primeiro selecionar três pontos. Então, eu vou fazer aqui no sentido horário. Vou fazer B, C, A. E aí, o que aconteceu? Ele está medindo esse ângulo aqui, alfa, que é 21,13 graus. Note que se eu pegar aqui a ferramenta Mover e tentar colocar aqui numa posição perpendicular, as retas, né? Mesmo que eu consiga aqui colocar no 90 graus, que é 89,09, né? Teria conseguido aqui para fazer um ângulo reto. Essas retas elas não são perpendiculares, elas podem estarem perpendiculares, porque a posição que elas estão agora é essa, né? Mas o que acontece? Elas não têm a propriedade de serem perpendiculares. Quando eu quero criar uma reta perpendicular, eu tenho que fazer o seguinte, ó, pegar essa daqui, ó, reta perpendicular. E aí, ó, como é que é esse comando? Ó? Selecione primeiro um ponto e depois uma reta, ou segmento, ou semi-reta, ou vetor. Então, olha só, vou selecionar esse ponto, por exemplo, eu quero uma reta perpendicular a essa aqui que ele está chamando de G, passando por esse ponto A. Então, clico no ponto A e clico aqui na reta. Essa reta aqui, agora, ela é perpendicular a essa reta aqui. Essa reta que ele chamou de H, ela é perpendicular a essa reta G. Não importa se eu movimentar aqui o ponto A, ó, não importa, essa reta vai ser sempre perpendicular. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar um ponto nessa reta aqui, ou melhor, vou medir logo o ângulo dessa reta e essa aqui. Ó. Tá? Ó, ele está colocando o ângulo aqui, está dando 90 graus. Não importa se eu movimentar esse ponto aqui, ó, a outra reta, a reta H, que foi construída dessa forma, ela sempre vai se ajustar para ser perpendicular à reta G. Agora, uma outra informação. Eu posso também pegar reta paralela. Então, por exemplo, eu quero a reta que passa por um ponto e que seja paralela a essa daqui. Então, posso clicar na reta e posso clicar num ponto.
Essa reta que foi criada aqui, ela sempre vai ser paralela a essa reta que eu coloquei aqui, a reta H. Então, não importa se eu mudo a reta H, que a reta H ela dependia da reta G, né, que ela é perpendicular. Quando eu movimento ó, a reta I, que foi essa reta que eu criei agora, ela vai se manter sempre paralela. Então, com isso fica claro aí a questão de ser paralela, né, ter a propriedade de ser paralela e ela está paralela, dela ser perpendicular e ela está perpendicular. Então, propriedade, você movimenta, né, e ela não muda a propriedade de ser perpendicular. Bom, eu também posso fazer o seguinte, observar aqui na janela da álgebra que todas as retas, elas possuem a sua equação aqui. Então, aqui na janela da álgebra vão aparecer as equações das retas, vai aparecer aqui o ângulo, né, que eu construí aqui, e os pontos também. Agora, existe uma maneira diferente de você representar uma reta. Por exemplo, se você clica aqui com o botão, né, direito, você tem aqui, ó, equação y igual a x mais b. Então, o que, que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ele vai mudar o formato. Vai ficar y igual a um número vezes x mais b, um outro número. E tem também essa daqui que é chamada forma paramétrica, que, na verdade, ele coloca a forma vetorial aqui. Tá? Porque a forma paramétrica é aquela que coloca o parêntese, né, x igual a primeira coordenada aqui, né, mais lambda vezes a primeira coordenada aqui. Depois, y igual a esse aqui mais a segunda coordenada aqui. Na verdade, aqui, como a gente está no plano, eu estou com um ponto do R2 e um vetor do R2. Agora, se eu tivesse uma reta no R3, como a gente vai fazer depois, aqui eu teria um ponto do R3 e um vetor do R3. Claro, alguns já viram isso e outros não, né? Então, nós temos pessoas de vários níveis aqui no nosso curso, mas, falando para quem já viu a representação vetorial da reta, eu sempre tenho a representação dessa forma, um ponto mais lambda vezes um vetor, onde esse aqui é chamado vetor diretor da reta e o lambda é um número real qualquer. Então, quando eu vario o lambda, eu percorro a reta inteira. Então, eu preciso de um ponto e da direção da reta. Aí eu vou variando o lambda e aí eu vou obtendo todos os pontos da minha reta. Bom, eu gostaria de limpar isso que eu fiz aqui e abrir um novo aqui para a gente fazer outras coisas. Então, uma maneira de fazer isso é o seguinte, eu posso aqui, arquivo, gravar, e aí eu vou gravar aqui, vou gravar lá em documentos, vou deixar aí mesmo em documentos, e vou colocar um nome aqui para o meu arquivo. Então, o nome que eu vou colocar vai ser exemplo 01. Quando você for colocar os nomes nos arquivos, evite usar cedilha, acento, essas coisas assim, espaço, tá? Porque às vezes o GeoGebra, às vezes ele dá uns bugzinhos, já tive alguns problemas com relação a isso. Então, eu prefiro não colocar acento, cedilha, essas coisas assim. E vou gravar aqui. Ele já está salvo e eu posso fazer aqui arquivo novo. Quando eu faço arquivo novo, ele volta com as configurações que eu estava, né? Eu vou criar aqui um vetor. Qual é a diferença do vetor para o ponto, né? Aqui no GeoGebra, como é que você entra com um vetor e ele sabe que é um vetor? Você faz assim, por exemplo, eu quero fazer o vetor V, aí eu tenho que colocar um V minúsculo, igual, e vou colocar aqui ele como sendo 2, 3. Então, ó, apareceu o vetor aqui, 2, 3, e eu tenho aqui também, ó, o V23, a representação algébrica dele. Agora, eu vou criar o ponto 23. Então, se eu quero criar o ponto 23, então eu tenho que colocar uma letra maiúscula. Eu vou, inclusive, chamar de V também, o nome desse ponto, igual, e vou colocar 23. Então, observe ó, que o GeoGebra ele diferencia vetor de ponto através desse comando. Se você colocou maiúsculo, ele considera ponto. Se você colocou minúsculo, ele considera vetor. Bom, o vetor ele é sempre considerado com a origem na origem. Então, não importa onde você coloque o vetor. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó, pegar aqui a ferramenta vetor e
fazer um vetor que tem origem aqui, aí eu vou andar 2 unidades para cá e 3 unidades para cá. Que vetor é esse? É o próprio vetor 2, 3. Ah, mas ele está bem aqui, ó. Ele está para cá. Esse aqui é diferente desse? Não. Nós sabemos que um vetor ele tem um representante em qualquer lugar do espaço. Então, quando eu faço o vetor aqui, o GeoGebra já considera o vetor com as coordenadas dele na origem, o ponto inicial aqui na origem, tá certo? Eu posso pegar e mover esse vetor aqui, né? E colocar em qualquer lugar aqui, ele vai continuar com a coordenada 2, 3, ó, porque ele está considerando que ele está aqui na origem, que é esse daqui, né? Então a gente pode fazer isso. Esse vetor aqui, eu posso mudar? Posso, mas se eu mudar aqui, ó, ele muda a coordenada dele aqui, ó. Já não está mais no V, tá? Posso mudar a origem aqui? Posso, né? Beleza? Então, sempre que eu criar um vetor com comando aqui, ele já mostra o vetor aqui na origem. Agora eu quero criar uma reta que tenha a direção desse vetor aqui, vetor V, e que passe por um ponto que eu vou colocar aqui, um ponto C. Então, eu posso fazer isso através de linha de comando. Eu posso escrever aqui reta. Quando eu escrevo aqui reta, aparecem 3 opções aqui. Reta, ponto, ponto, porque eu poderia informar 2 pontos. Reta dada por ponto e reta paralela. E reta dada por ponto, vetor diretor. Essa daqui que eu quero. Note o seguinte, que quando eu seleciono essa, não necessariamente eu teria que colocar ponto e vetor diretor. Se eu colocasse, isso aqui é só um modelo que o GeoGebra já coloca para a gente, mas se eu colocasse ponto aqui e ponto aqui no lugar disso, ele ia colocar ponto, ponto e ia fazer a reta, tá? Então, qual é o ponto que eu quero? O ponto que eu quero é o ponto C. E aí eu vou apertar Tab, ó, automaticamente ele já cobre a outra informação. E aí eu vou colocar o vetor. Qual é o vetor que eu quero? O vetor V. Quando eu faço isso, ainda nem apertei o Enter, ele já fez aqui a reta. Vou apertar Enter e aqui ele está com a equação da reta. Aqui está aparecendo a reta, né? E aqui, ó, essa reta, ela tem a mesma direção que esse vetor aqui. Basta ver que esse vetor também tem a mesma direção que esse, né? E a gente percebe aqui visualmente que é paralelo, esse vetor é paralelo à reta. Então eu criei a reta aí. Ah, eu poderia criar uma reta através de 2 pontos? Sim. Eu escrevo aqui reta, né? Aí eu tenho aqui ponto, ponto. Aí eu coloco aqui o primeiro ponto. Eu vou colocar o ponto A. E o segundo ponto eu vou colocar o ponto V. E aí, ó, eu obtive a reta que passa por esses 2 pontos. Perfeito. Então a gente consegue fazer retas, né? Através de aqui das ferramentas e através de comandos. Nós temos também aqui semi-reta. O que é uma semi-reta? Você dá o início dela e aí, ó, você vai dar a direção agora da reta, né? Quando eu clicar no próximo ponto aqui, ele já vai fazer a semi-reta. Note que ele representa a semi-reta aqui dessa forma, como sendo uma reta. Mas a gente pode considerar que isso daqui é a reta suporte dessa semi-reta. Ah, eu posso fazer também segmento. Como é que é segmento? Eu tenho 2 tipos aqui. Eu posso fazer com essa ferramenta segmento. Eu clico num ponto, clico no outro ponto, ele me dá o segmento. O segmento aqui é esse aqui aí, ó. E esse número aqui é exatamente o comprimento desse segmento. Poderia colocar também 2 pontos dados também. Ó. Pego esses 2, eu tenho aqui o segmento J. O segmento J, ele tem aqui 4,9 de comprimento. Também tem esse tipo aqui de segmento, que é segmento com comprimento fixo. Quando eu clico aqui nele, né, e clico aqui em algum lugar, por exemplo, bem aqui, ele vai perguntar o comprimento dele. Então, se eu digo, o comprimento dele é 2, então ele vai ter comprimento fixo 2. O que pode acontecer? Eu posso mudar aqui o comprimento dele, ó, ele não deixa. Eu consigo só fazer o seguinte, ó, se eu tentar mudar o comprimento, eu não consigo. Eu consigo mudar essa direção e consigo arrastar ele aqui. Por quê? Porque eu disse que o comprimento dele era fixo, 2. Se eu olhar aqui para ele, ó, K é 2. Agora,
Uma estratégia bem legal quando a gente quer fazer coisas variarem, né, é aquele nosso coringão aqui, que é o controle deslizante. Por exemplo, eu vou pegar o controle A, variando de -5 a 5 mesmo, está aqui ele, e eu posso misturar aqui, por exemplo, com esse segmento aqui. Ó. Clico aqui, aí vai perguntar o comprimento qual é. Eu vou dizer que é A. Quando eu faço isso, ó, eu crio algo bem legal, porque eu vario aqui ó, o A e o segmento varia. Então, algumas construções, claro que negativo, né, ele não permite comprimento negativo, né, ele não vai ter um comprimento negativo. Então, eu deveria ter trocado lá e colocado de 0 a 5, por exemplo. Tá? Mas não tem problema. Quando vai para o negativo, ele degenera. Quando dá 0, né, ele já fica em cima do ponto. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos arquivo novo, que eu quero abrir um novo arquivo. Eu vou gravar aqui e vou gravar com o nome exemplo 02 e dou em gravar aqui. Tá curtinho aqui, tá? Essa janela, por quê? Porque para vocês visualizarem melhor, eu fui em opções e mudei a fonte. Então ele corta algumas coisinhas, né? Mas aí eu aperto em gravar aqui. Tem uma ferramenta aqui, que é a ferramenta polígono regular. O que essa ferramenta faz? Eu entro com um segmento aqui. Para facilitar aqui a minha visualização, eu vou ensinar mais um truquezinho aqui para vocês. Eu vou clicar bem aqui e vou em geometria. Olha o que vai acontecer. Quando eu faço isso, eu fico com uma tela toda em branco. O que ele fez aqui? Ele tirou a janela de álgebra e tirou a malha, tirou os eixos, tirou tudo. Ficou como se fosse uma folha de papel em branco. Isso é legal para quando eu quero fazer atividades com geometria plana. Então, por exemplo, eu quero criar aqui quadrilátero, por exemplo, ou um quadrado, ou um pentágono, ou um triângulo equilátero, só polígonos regulares. Então, eu venho aqui, coloco o polígono regular. E aí, o que acontece? Eu pego aqui um ponto, né? Na verdade, eu vou estar informando o lado desse meu polígono. Então, vou dar aqui o lado do polígono, que é esse daqui. Aí ele pergunta a quantidade de vértices. Aí eu vou dizer que são 4 mesmo, tá? Porque eu quero fazer um quadrado. Entrei com 4. Bom, olha o que acontece. Esse objeto aqui, ele tem a propriedade de ser um quadrado. Por quê? Eu posso movimentar de qualquer forma aqui, ó, né, esse vértice. Observe que só tenho liberdade para esse vértice e para esse. Esses outros dois estão fixos, né? Eles estão diretamente dependentes desses aqui. Eu não consigo mover esse, nem esse aqui. Então, só consigo esses daqui. Por quê? Porque eles sempre, para manter como quadrados, eles têm que ficar dessa forma, né? Qual é a definição de quadrado? É um quadrilátero que possui os 4 lados de mesma medida e os ângulos internos são ângulos retos, né? Por exemplo, se eu pegar a ferramenta ângulo aqui e der um clique no interior do quadrado, né? Ele calcula todos os ângulos aqui, ó. Então todos os ângulos são 90. E eu posso aqui movimentar, ó, nunca vai mudar. E outra coisa, né? Esses lados aqui, eles têm a mesma medida, tá? Como é que eu faço para eu exibir aqui a janela de álgebra, né? Então você vem exibir janela de álgebra e aparece tudo aqui, tá? Esses F, G, H e I são esses lados aqui, ó, tá? Aqui, ó, do H, ó, F, G. Quando eu vou variando aqui, ó, o tamanho deles vai mudando. Então, isso aqui mostra que isso daqui é um quadrado mesmo. Ó, F, G, H, I. Todos têm a mesma medida sempre. Então, estou aqui com um quadrado. Tá? Bom, mas o que eu vou fazer, então? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero construir um quadrado, claro, sem utilizar essa ferramenta aí que a gente utilizou, que é a ferramenta polígono regular. Eu quero criar um quadrado com as propriedades de quadrado. Então, a gente vai fazer aqui uma construção de um quadrado construído do zero, feito por nós mesmos, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou aqui nesse quadrado e vou apagá-lo. Ó, apagou tudo, só ficaram esses 2 pontos aqui. Eu vou deixar esses 2 pontos porque eu vou utilizar esses 2 pontos aqui. Então, eu tenho esses 2 pontos. O que eu vou fazer? Vou criar uma reta aqui, que vai ser a reta suporte. A primeira coisa que acontece é o seguinte. Esse lado aqui e esse lado aqui tem que ser perpendiculares, né? Eles têm que ser perpendiculares a esse lado aqui. Então, vou fazer logo o seguinte. Vou criar 2 retas aqui, suporte também. Uma reta que seja perpendicular
passando por esse ponto, perpendicular a essa reta. Outra reta passando por esse ponto, perpendicular a essa reta. Bom, eu já tenho aqui, então, as duas retas suportes desse lado aqui. Agora, os lados têm que ter a mesma medida. Então, a distância daqui para cá vai ter que ser igual à distância daqui até um ponto que eu tenho que encontrar aqui para criar esse lado de mesma medida que esse. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa ferramenta circunferência, o círculo, né? Círculo dado o centro e um de seus pontos. Então, quem vai ser o centro? Eu vou pegar o centro aqui, e aí ó, vou andando com o mouse ó, até aqui, nesse ponto. Observe que a circunferência ela tem essa propriedade, né? É o conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto que é o centro. Então, quer dizer que a distância daqui até esse ponto vai ser igual à distância daqui até esse ponto aqui. Então, se eu encontrar esse ponto, eu tenho exatamente esse lado da mesma medida que esse. Então, como é que eu faço para pegar essa interseção aqui? Ó? Eu venho aqui na ferramenta ponto e pego o ponto de interseção. E aí eu venho aqui ó, e seleciono aqui, ele criou o ponto C. Eu vou só renomear esse ponto C aqui, porque eu quero que esse ponto C ele seja, na verdade, o ponto D. Para ficar na ordem aqui no sentido anti-horário, tá? Que eu vou fazer, esse daqui já é A, esse aqui é B. Deixa eu pedir para ele exibir aqui o rótulo. Ó, esse daqui é o A, esse daqui é o B. Exibir rótulo. E agora está faltando encontrar o ponto C aqui. Mas note que o ponto C vai ser fácil de encontrar. Por quê? Eu poderia até pegar uma outra circunferência de centro aqui no B, né? E aí nesse ponto aqui e encontrar a interseção. Mas olha como eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar a reta perpendicular aqui, que passa por esse ponto e é perpendicular a essa. Onde ele interceptar aqui, vai ser o ponto que eu estou procurando. Aí eu venho aqui, pego o ponto de interseção e já tenho aí os 4 pontos do quadrado. Agora, o que eu faço? Para eu ter o quadrado, eu venho aqui na ferramenta polígono, polígono normal mesmo, e faço A, B, C, D, e tenho que voltar ao A de novo. Aí você fala, mas esse quadrado aí, ele ficou, né, tá cheio de construção aqui. Não tem problema. Nós podemos ocultar toda essa construção. Então, como é que eu faço? Eu pego a ferramenta mover, clico aqui nesse primeiro, aqui está pela ordem da construção, eu quero que fique só o quadrado. Clico o Shift e clico nesse daqui, ó, ele marcou todos esses. Aí eu clico com o botão direito, exibir objeto. Olha aí, só ficou o quadrado, tá? Ah, mas eu queria os pontos, né? Ah, beleza, então vamos exibir o ponto C, o ponto D, o ponto B e o ponto A. Pronto. Agora eu estou aí com o meu quadrado. E note, ó, que ele é quadrado mesmo, ele tem a propriedade de ser quadrado. Ah, vamos colocar os ângulos? Vamos. Clique aqui, coloco os ângulos, pronto. Eu tenho aí todos os ângulos retos. Novamente, eu vou aqui, arquivo novo, vou gravar isso daqui como exemplo 3. E agora eu vou fazer de novo aqui geometria para ficar tudo em branco. Vou mostrar para vocês algumas propriedades interessantes aqui. Eu vou pegar aqui esse aqui, caminho poligonal, e vou fazer o seguinte. Vou fazer um caminhozinho aqui. E aí, se você tentar fazer alguma coisa, ele sempre vai estar esperando o próximo ponto. Sempre você vai estar esperando o próximo ponto. E aí você fala, ah, eu não vou conseguir fechar nunca. É o seguinte, você vem para cá, para o início, e dá o clique. E aí ele entende que você terminou o seu caminho poligonal. Ok? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar um ponto que vai estar sobre esse caminho poligonal. Então, clico aqui no ponto, vou aqui mudar aqui a cor desse ponto para vermelho e vou mudar aqui também o tamanho dele. E aí, o que eu vou fazer? Fazer o seguinte, ó, quando eu for movimentar esse ponto, ele vai
a propriedade é que ele está sobre esse caminho poligonal. Ó. Então, ele percorre o caminho poligonal todinho. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Eu clico com o botão direito aqui nesse ponto e clico em animar. Ó, o que acontece? Ele percorre aí o caminho poligonal todinho. Note que quando ele chegou aqui no final, ele veio aqui para o começo, né? E aqui, ó, tem um botão de pause que é para parar aqui a animação. Então, vou parar aqui a animação. Então, esse ponto aqui, eu também posso mudar as propriedades dele, clicando aqui em propriedades. E aí, deixa eu aumentar para cá. Nós temos o seguinte, ó. Eu posso vir aqui em cor, por exemplo, mudar o estilo, né, que eu posso variar, que eu já variei aqui. E tem aqui a álgebra. Então, a álgebra aqui, eu tenho duas coisas interessantes. Uma, né, é a velocidade aqui, que eu posso colocar ele mais rápido, por exemplo, 3. Tá? E aqui, o repetir, que eu posso alterar também aqui. Ó. Eu posso colocar oscilando, que ele chega lá no final, ele volta, crescente ou decrescente, e assim por diante. Então, eu vou colocar oscilando, que é para ele bater lá e voltar. E aí, ó, eu vou novamente animar aqui. Ó. Quando eu animo, ó, ele está bem rapidinho agora, velocidade 3. Ó, e agora ele está voltando também, né? Ele bate e volta. Tá? Nós podemos ocultar aqui esse objeto, que é o polígono, e ocultar também todos esses pontos. Então, eu vou ocultar esses pontos aqui, ó, seleciono aqui com o botão direito, clico aqui, exibir objeto. E estou só com um ponto. E aí o que eu vou fazer? Eu não apaguei, tá? Eu só ocultei. Se eu apagar, eu perco toda a construção, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e vou agora habilitar rastro. O que faz esse habilitar rastro? Ele pega e faz o rastro do meu ponto, ó. Ele está seguindo aquele caminho poligonal, ó, e está mostrando o rastro, tá? Então fica bem interessante aí, às vezes você consegue fazer algumas animações no GeoGebra, né? Claro que ele vai passando, vai ter uma hora que ele vai pintar aí o caminho todo, né? Mas fica bem interessante aí essa animação. Como é que você faz para apagar o rastro, né? Uma maneira é você mover aqui a tela, tá? Você move a tela e você tem aí que o rastro some, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Nos encontramos aí no nosso próximo vídeo sobre o GeoGebra. Até lá!